Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, decidiu investigar as denúncias de que dependentes químicos da Cracolândia, na região central de São Paulo, teriam sido levados para bairros da cidade. Pois é, Amanda, o sumiço dos dependentes químicos da área de maior concentração de usuários de drogas da capital paulista completa uma semana sem um consenso entre as autoridades e especialistas no assunto sobre o destino dado a essas pessoas. O repórter Giovanni César traz as informações ao vivo para a gente, porque tem uma denúncia aí, né, Giovanni? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Olha, nós estamos aqui na Rua dos Protestantes. Aqui era a Cracolândia até uns dias atrás. Não tem simplesmente ninguém aqui, nenhum dependente químico, né? Essa polêmica ganhou força com a divulgação de mensagens nas redes sociais denunciando essa transferência. Uma delas postada simplesmente pelo padre Júlio Lancelotti, que é coordenador da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo e muito conhecido pelo seu trabalho com a população em situação de rua. Segundo o padre Júlio Lancelotti, na madrugada do sábado para o domingo, um veículo da Prefeitura de São Paulo teria abandonado várias pessoas da Cracolândia no bairro Santos Dumont, em Guarulhos. Em nota oficial, o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, do PL, disse que mobilizou as secretarias de Segurança Pública, de Desenvolvimento e Assistência Social para averiguar a situação e, se confirmada, aí sim ele tomará as medidas cabíveis. Já o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, classificou a denúncia como absurda, inaceitável. Acompanhe. E ter algum erro de comunicação, eu tenho certeza que o prefeito, não faria uma coisa dessa. A gente, às vezes, tem pessoas no nosso time que acaba fazendo as coisas de forma impensada, até porque isso surgiu de onde? Surgiu de um ato irresponsável do padre Júlio Lancelotti publicar na rede social dele de que ele teria recebido uma mensagem de alguém que ele não conhece, dizendo que teria carros da prefeitura colocando pessoas e levando para Guarulhos, né? Que é descabido, é uma coisa totalmente infundada, absurda, e que a gente tem que repudiar a atitude desse padre e repudiar qualquer tipo de ilação, né, de fazer uma acusação dessa sem nenhum sentido. Eu vou conversar com o Lucas, deve ser algum mal entendido, tenho certeza é um prefeito, acabou de ser eleito, tem responsabilidade, obviamente não ia falar uma coisa, ou o prefeito em si não ia falar algo sem nenhuma materialidade, sem absolutamente nada, de algo que não aconteceu e jamais vai acontecer. O motorista de ônibus que tombou, matando 12 pessoas em uma rodovia no interior de Minas Gerais, foi indiciado pela polícia. As investigações concluíram que ele dirigia acima da velocidade permitida no trecho. Para os investigadores, o motorista de 58 anos deve responder por 12 homicídios qualificados, sem a possibilidade de defesa das vítimas, além da tentativa de outros 46 homicídios. 58 pessoas estavam no ônibus. De acordo com a perícia, o condutor dirigiu a maior parte do trajeto em alta velocidade e, no momento do acidente, estava a 93 km por hora, mais de 50% acima do que é permitido no local. Testemunhas confirmaram que o motorista disse que iria correr para recuperar um atraso no primeiro trecho da viagem. O acidente foi na madrugada do dia 8 de abril na MG 223, em Araguari, no Triângulo Mineiro. O ônibus seguia de Anápolis, em Goiás, para a capital paulista. Como ficou no local e prestou socorro às vítimas, o motorista vai responder em liberdade. A Real Empresa, responsável pelo veículo, informou que colabora com as investigações. E a gente traz mais um caso terrível que aconteceu no Rio de Janeiro. Um técnico de enfermagem foi preso por suspeita de estuprar uma paciente. O caso aconteceu no Rio e quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Matheus Quelzer, que traz para a gente as informações, né, Matheus? Isso aconteceu em que hospital? Boa noite, Augusto, Amanda. Caso lamentável, né? Aconteceu aqui no Hospital Estadual Getúlio Vargas, de onde falamos ao vivo, na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, esse técnico em enfermagem deveria ter realizado a higiene íntima da paciente
mas ele já naquele momento teria passado as mãos de forma sem consentimento da vítima. Depois ele voltou para o leito onde a paciente estava e acabou a estuprando. Ele negou esse caso, falou à polícia que nada disso teria acontecido, mas ele foi preso em flagrante. Segundo o depoimento da vítima, ele ainda disse que se ela contasse a direção, ele iria injetar um líquido nessa paciente. Ele foi encaminhado para a 22ª DP aqui na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. A Secretaria de Saúde aqui do Rio de Janeiro disse que está ajudando nas investigações. A Fundação Rio Saúde falou que já solicitou o desligamento desse técnico de enfermagem que trabalhava em uma empresa terceirizada. E agora também toda a família e a vítima estão recebendo apoio psicológico. Um caso aí, mais uma vez, lamentável aqui no Rio de Janeiro, que não é a primeira vez que acontece. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Coelzer. Um caso criminoso, isso sim. O estado do Rio de Janeiro registrou a primeira morte por febre oropouche. O homem, de 64 anos, era morador de Cachoeiras de Macaco, da região metropolitana. Ele foi internado em fevereiro e morreu quase um mês depois. Pois é, a Secretaria Estadual de Saúde disse que monitora semanalmente o avanço da doença e afirmou que, na maioria dos casos, o paciente se recupera em uma semana. Para grupos de risco, como crianças e idosos, a febre pode se agravar. O secretário faz algumas recomendações para evitar a transmissão. A transmissão do vírus depende do inseto maruim, que é minúsculo e corriqueiro em áreas silvestres. Por isso, recomendamos que quem for viajar para essas áreas use roupas que cubram a maior parte do corpo, passe repelente nas áreas expostas da pele, mantenha terrenos e locais de criação de animais sempre limpos, recolha folhas, frutos que caem no solo e instale telas de malha fina em portas e janelas. A taxa de desemprego cresceu em 12 estados no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os últimos 3 meses de 2024. Mesmo assim, o número é o melhor para o primeiro trimestre desde 2015. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE mostram que o índice de desocupação no mercado de trabalho subiu de 6,2% para 7%. O maior aumento foi no Piauí, de 7,2% para 10,5%. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul também registraram alta. Já Santa Catarina, com 3%, e Rondônia, 3,1%, apresentaram as menores taxas de desemprego. Tem muito a ver com questões sazonais. Porque se a gente lembrar, no final de cada ano, a gente tem um aquecimento da economia, com Black Friday, com vendas de final de ano, férias de verão, e é natural no início de cada ano a gente ter uma redução desse número de trabalhadores. Mesmo com o aumento do desemprego, a taxa de 7% é a menor para um primeiro trimestre desde o início da pesquisa em 2012. Com isso, a variação de 0,8 ponto percentual entre o final de 2024 e o começo deste ano ficou abaixo da média da série histórica para o período, que é de 1,1%. Para os especialistas, o mercado de trabalho se mostrou capaz de absorver mais trabalhadores temporários neste primeiro trimestre na comparação com o mesmo período dos outros anos. Muito ainda fruto do que aconteceu em 2024, a gente teve um crescimento econômico, o PIB ali girando em mais de 3%, o resultado do ano. Isso tudo favorece essa geração de empregos e esse número o mais favorável agora para essa virada de 24 para 25. Outra estatística que chama a atenção é a do número de brasileiros que buscam trabalho há mais de 2 anos. 1.400.000, menor patamar desde 2015. Em Belo Horizonte, 20 empresas dos setores do comércio, bens e serviços se juntaram para recrutar funcionários em um feirão de emprego. Nós estamos tendo aqui jovens, que é o primeiro emprego. Temos pessoas que já trabalharam e estão retornando. E mais importante, nós chamamos as pessoas dos 50 a mais. Pessoas de 50, 60, 70 anos. Karen é vigilante, está desempregada há 4 meses e procura uma vaga para fiscal de loja. Eu vi a oportunidade pela internet e falei, vou dar uma passadinha, né? Não custa nada. Em 2 dias, 3.500 pessoas foram entrevistadas no feirão. 150 conseguiram emprego na hora. Não fiquei meia hora aqui. Já em 30 minutos estava contratada já. Estou achando maravilhoso, é uma grande oportunidade para as pessoas que estão em busca de emprego. Durou apenas um dia a volta do serviço de mototáxi na cidade de São Paulo. Hoje o Tribunal de Justiça, por meio do desembargador Eduardo Gouveia, voltou a suspender o serviço de mototáxi por aplicativos
A medida atende a um recurso do prefeito Ricardo Nunes, que citou os elevados índices de mortalidade que envolve os motociclistas no trânsito da capital paulista. O recurso também menciona artigos da Lei Federal de Mobilidade Urbana. Mais uma vez, as empresas Uber e 99 disseram que vão recorrer da decisão. Mais um dia de fortes chuvas na região metropolitana do Recife. Moradores de áreas de risco perderam o sono com medo de uma tragédia. As imagens mostram a rua coberta pela lama. 1 metro de barro, não tem condições de tirar o carro, não tem. A sujeira invadiu algumas casas. A mais afetada fica ao lado da barreira, que deslizou na bomba do Emetério, na zona norte do Recife. A Adriana tomou um susto. Porque a gente já não aguenta mais acordar assustada, a gente levanta, abre o portão, vem para o lado de fora olhar para ver se tem alguma morte. Isso é horrível para a gente. Essa aqui é uma área de risco já monitorada pela prefeitura. Inclusive, na hora do acidente, equipes trabalhavam na construção de um muro de arrimo. Ninguém ficou ferido. O local é marcado por uma tragédia. Em 2015, a mesma barreira deslizou, 2 pessoas ficaram soterradas e morreram. Eu espero que essa barreira seja feita o quanto antes para que a gente possa dormir tranquilo nas nossas casas. Uma lona plástica foi colocada na barreira. É uma medida paliativa. Dona Zélia tem medo de que outra catástrofe possa acontecer. Botaram agora aquele plástico ali, mas eu tenho medo porque a queda daquela barreira vai bater mais ou menos aqui no meio da rua. Pode derrubar a casa da senhora? A minha casa é. Que tem parede que é de taipa e tudo, não é toda de alvenaria. E se fosse de alvenaria derrubava, quanto mais disso, né? De taipa, né? Madeira, né? É. As chuvas na região metropolitana do Recife e na zona da Mata Pernambucana já duram 3 dias. Na tarde de hoje, moradores de Cajueiro, na capital, enfrentaram água acima da cintura. Olha a altura que está no peito. Esta região de Olinda fica às margens de um canal que transbordou. Vários trechos permanecem alagados. Em mais um dia, aulas foram suspensas. Vamos ver então a previsão do tempo para todo o Brasil agora com o Igor Silveira. O que você traz de notícias para o final de semana, Igor? Boa noite para você. Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, durante o fim de semana ela tem previsão de chuva em todo o litoral nordestino. E aí, como o solo está encharcado, então ainda há risco de alagamentos nessa região. Todo o litoral, como a gente acompanha aqui no mapa. Só no centro do país é que o sol aparece e o tempo continua firme e quente. Agora, tem bastante instabilidade e previsão de chuva, tanto no sábado quanto no domingo, em toda a região norte, essa área mais escura aqui no mapa. Por outro lado, no centro do país, o bloqueio atmosférico mantém o tempo seco em todo o interior e também parte do sul, Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. No domingo, uma frente fria vai ser responsável pela chuva no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Agora, em São Paulo, o fim de semana vai ser abafado com os termômetros chegando aos 26 graus amanhã, 27 graus no domingo. Na segunda-feira, 28 graus de máxima e na terça, chegando na casa dos 29 graus. No Rio de Janeiro esquenta ainda mais, vai da praia durante o fim de semana, porque os termômetros devem alcançar 31 graus amanhã, 32 no domingo, também na segunda-feira e 33 graus na terça-feira. No restante do país, as temperaturas também seguem altas, com os termômetros alcançando 33 graus amanhã em Manaus, 35 em Cuiabá. No sul do país, amanhã, os termômetros podem chegar na casa dos 30 graus, mas no domingo cai um pouco a temperatura por causa da frente fria. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Já vi que é semana de veranico, viu, Igor? Tô achando. Exatamente, semana começa quente. De calor. Obrigada, querido. Bom fim de semana. Trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada que tem empréstimo consignado ou crédito pessoal já podem renegociar as dívidas. E para ajudar nessa negociação, as regras de portabilidade para outra instituição financeira começaram a valer hoje. Com a portabilidade, o trabalhador que tem algum tipo de financiamento em uma instituição financeira vai poder mudar para outra que oferecer melhores condições de pagamento. Em um primeiro momento, só dívidas antigas e de crédito pessoal vão poder ser renegociadas. Trabalhadores que optaram por fazer consignado pelo programa Crédito do Trabalhador, criado em março pelo governo, só vão poder trocar a dívida a partir do dia 6 de junho. Ao contrário do programa, em que a negociação é feita somente na carteira de trabalho digital, a portabilidade
será acertada diretamente entre o trabalhador e a instituição, sem passar pelo aplicativo. Segundo o governo, a intenção é que a portabilidade funcione como uma forma de forçar o mercado a baixar as taxas de juros. Quando o trabalhador fizer a troca, a nova instituição financeira vai pagar o empréstimo antigo e refinanciar a dívida. Normalmente, as condições serão melhores, mas é preciso ter atenção para ter certeza de que a vantagem oferecida agora não seja uma armadilha lá na frente. Por exemplo, uma pessoa deve 12 prestações de R$ 350. Ela tem uma dívida acumulada de R$ 4.200, já com juros embutidos. Um banco pode comprar essa dívida pagando à vista para outra instituição. Pagará um valor menor, de R$ 3.500. O banco pode refinanciar a dívida pelos mesmos 12 meses, com parcelas menores de R$ 333. Ao final, além de prestações menores, o consumidor pagaria R$ 200 a menos. E o banco que comprou a dívida ainda lucraria R$ 500. Por outro lado, se o banco oferecer refinanciar a mesma dívida em 18 parcelas de R$ 300, o consumidor pagará uma prestação mensal ainda menor. Mas no fim do financiamento, terá pago R$ 5.400, R$ 1.200 a mais do que devia inicialmente. Agora é muito importante que procure ver se efetivamente essa taxa está mais baixa. Então tem que levar em consideração tudo o que possa ser cobrado na hora de fazer a migração. Tem que saber se, além de pagar menos no mês a mês, no longo prazo você também está pagando menos. O especialista pondera, no entanto, que cada condição precisa ser analisada caso a caso, porque pode haver situações em que, para o consumidor, seja melhor pagar parcelas menores por um prazo maior, mesmo que isso signifique ter um valor final mais alto. Não há risco de uma pessoa ser contaminada por comer carne de frango e ovos. A afirmação foi feita após o país confirmar o primeiro caso de gripe aviária no Brasil em uma granja no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O repórter Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, traz para a gente todas as informações. Boa noite para você, Igor. Quais foram as providências tomadas pelo governo e qual é o impacto disso também? Oi, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o consumo da carne não transmite a doença para humanos. Mesmo assim, por questão de protocolo, o Brasil suspendeu as exportações. China, Argentina e União Europeia interromperam a compra de carne de frango de todo o país. Para os demais clientes do Brasil, essa interrupção da compra foi somente para os produtos fabricados no Rio Grande do Sul, onde a doença foi confirmada. Carlos Fávaro também explicou que técnicos e especialistas do Ministério estão estudando essa situação e que, se tudo sair conforme o previsto, as exportações serão retomadas em 60 dias. Por meio de nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária disse que acompanha esse caso de perto e pediu para que os produtores adotem todas as medidas sanitárias para evitar que a doença se alastre. Quem também se manifestou foi a Associação Brasileira de Proteína Animal e disse que presta apoio ao Ministério da Agricultura para que a situação não saia do controle. Todas as medidas de contenção previstas no Plano Nacional de Contingência já começaram a ser adotadas no estado do Rio Grande do Sul. Veja os detalhes na reportagem de Jéssica Casper. Cerca de 17 mil animais estavam em 2 galpões da granja localizada em Montenegro, cidade que fica a 50 quilômetros de Porto Alegre. No primeiro espaço, 100% das galinhas morreram, no segundo, 80%. Com a confirmação do foco, o Serviço Veterinário do Estado já realiza ações como a instalação de barreiras de desinfecção, isolamento da área e eliminação das aves restantes. Um raio de 10 quilômetros de onde foi registrado o foco será fiscalizado. Vamos trabalhar inicialmente com 6 barreiras fixas, 24 horas, realizando essas desinfecções, mais uma barreira de desvio que atuará pelo tempo de contenção.
Desde 2006, ocorre a circulação do vírus principalmente na Ásia, na África e no norte da Europa, mas ainda não havia foco em aves comerciais no Brasil. Devido a isso, foi decretada a situação de emergência zoossanitária por 60 dias. O governo também alerta que não há risco de transmissão pelo consumo de carne ou ovos. E ele só é transmitido via aérea e não através de consumo, e a gente não tem relatos de transmissão para humanos, né? A grande preocupação vão ser mamíferos, animais mamíferos ou outras aves. Um problema desse, claro que impacta de forma negativa, né, o setor, especialmente da questão de ovos e frango, mas nós não temos ainda, e obviamente nós teremos ao longo aí da semana números mais claros e também ao comportamento de nível internacional em relação à compra e exportação. Além do caso de Montenegro, no zoológico de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, foi confirmada a morte de 90 aves aquáticas pela doença. Devido a isso, as visitas ao local estão suspensas por tempo indeterminado. A Organização Mundial da Saúde estima que 10% da população mundial conviva com algum grau de doença renal crônica, condição que, se não for tratada, pode ser fatal. A Renata foi diagnosticada com problemas nos rins durante a gravidez e fez um transplante do órgão após doação do marido. No começo ele já deu rejeição, depois de 6 meses eu fiz o tratamento, depois de 6 meses deu rejeição, aí depois eu peguei uma infecção. Aí eu perdi. Atualmente, a Renata precisa ir ao hospital 3 vezes por semana para fazer hemodiálise. Cada sessão dura em média 4 horas. E ele tem um acesso venoso, onde o sangue dele vai para uma circulação extracorpórea, passa por um capilar, que é um filtro, e esse sangue volta para o paciente. Convivendo com insuficiência renal há 20 anos, o aposentado José Carlos tem apenas 10% do órgão funcionando e optou pelo tratamento domiciliar, a diálise peritoneal, uma opção mais cômoda em relação ao tratamento tradicional e, o mais importante, é oferecida pelo SUS. Desde novembro estou fazendo e estou gostando, pelo menos é o que tem, né? Então é melhor que a outra, que você fica 3 dias na semana, 4 horas lá. Aqui, enquanto eu durmo, a máquina trabalha. Ela não lida diretamente com o sangue. O que é feito é colocado um catéter na cavidade abdominal, na barriga, e através desse catéter é infundido e drenado soluções específicas que por elas saem também o excesso de toxinas e o excesso de líquido. A adesão à diálise peritoneal ainda é baixa no Brasil. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia apontam que dos 77 mil pacientes com problemas renais, pouco mais de 3 mil aderiram a esse tipo de tratamento. E essa realidade é ainda pior na região norte e nordeste, principalmente do Brasil, onde há uma escassez de centros pelo subfinanciamento da terapia pelo SUS, que conseguem ter programas de diálise peritoneal ativo. O índice de insuficiência renal é maior entre os homens, que representam 59% dos casos contra 41% das mulheres. E a prevenção é o melhor tratamento. Controlar bem a pressão nos indivíduos hipertensos, controlar bem a glicose nos indivíduos diabéticos, ter controle do colesterol, isso sendo feito através de atividade física, dieta ou, eventualmente, medicamentos. Beber uma quantidade de líquido que é considerada saudável. O DNA do povo brasileiro. Estudo mostra que o Brasil é o país com a maior diversidade genética do mundo. Você conhece a origem dos seus familiares? Muito pouco mesmo. A minha avó, por parte de pai, ela era italiana, o meu avô era espanhol, o meu avô, por parte de mãe, ele era maranhense e a minha avó era índia. Espanha, Itália. É da Europa? Né? Sim, da Europa. Que o Brasil é formado por uma combinação de povos não é novidade. Mas você sabia que o nosso país tem a população miscigenada com maior diversidade genética do mundo?
O projeto Genomas do Brasil fez o sequenciamento completo do DNA da população brasileira, que resultou em mais de 8 milhões de variações genéticas que nunca haviam sido catalogadas. O que a gente sabe de maneira muito intuitiva, quando a gente sai na rua, por exemplo, quando a gente está caminhando por qualquer cidade do Brasil, que a nossa população é muito diversa. É difícil saber o que é a cara de um brasileiro. Então, obviamente, é difícil saber o que é o perfil genético de um brasileiro, o que é o genoma de um brasileiro. A nossa identidade é resultado da mistura de populações antepassadas de indígenas, europeus e negros. Quando a gente olha, por exemplo, as linhagens maternas e paternas, que basicamente são como se a gente, com o DNA, conseguisse tirar uma fotografia dos primeiros encontros que houveram no Brasil. Como foram os primeiros 2 séculos de encontros entre pessoas. De modo geral, a população apresenta em torno de 60% de ancestralidade europeia, 27% africana e 13% indígena nativa. As primeiras miscigenações começaram nas regiões Nordeste e Sudeste. Depois, se expandiram para o sul e norte do país. A região norte tem a maior proporção de ascendência indígena. No Nordeste, predomina os descendentes africanos. No Sul, prevalece a origem europeia. O Centro-Oeste e Sudeste apresentam maior diversidade das 3 origens. Além do estudo descobrir que o DNA conta muita coisa sobre a nossa história e de nossos antepassados, ele também pode ser muito útil no futuro para o tratamento de diversos tipos de doenças. Por exemplo, resposta à medicação, né? Um dos grandes problemas hoje é que tu tem um gasto grande do sistema de saúde com pessoas que não respondem bem a algumas medicações. Tá? Exemplo, um antidepressivo. Às vezes a pessoa tem que trocar 3, 4 vezes de antidepressivo até se estabilizar. Então, muitas vezes a resposta não é trocar a medicação, e sim ajustar a dose de acordo com algumas mutações que a pessoa tem. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que apenas 22,5% da população brasileira consomem frutas e hortaliças dentro da quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Quiabo, beterraba, pimentão e batata inglesa. Ou o milho verde na promoção. É na feira que consumidores em busca de alimentação saudável encontram os ingredientes para uma refeição colorida e nutritiva, do jeito que a OMS recomenda. Quem segue à risca, como faz a Viviane, tem que consumir por dia 5 porções desses alimentos ou o equivalente a 400 gramas divididos entre as principais refeições. O que mais você gosta de frutas? Mamão, melancia, melão, abacaxi, banana também pode faltar. Você acha que come frutas assim, verduras, quantas vezes por semana? Todos os dias. Eu todos os dias. O trabalho dos pesquisadores identificou que 34% dos brasileiros ingerem esses alimentos pelo menos 5 dias da semana, mas em quantidades abaixo do recomendado. A pesquisa engloba o período entre 2008 e 2023, com pessoas acima dos 18 anos. O Brasil tem níveis de consumo que são muito semelhantes aos nossos pares aqui na América Latina. Não dá para a gente falar propriamente que o nível de consumo do Brasil está ruim, né? A grande questão é que, como a oferta desses produtos aqui no país é regular, ou seja, você tem alimentos da estação, toda a estação do ano, a gente de fato esperaria que nesse indicador a gente tivesse um comportamento ainda melhor que os outros países. Na prática, o que a pesquisa revela é que o feirante está mesmo certo quando tenta convencer o freguês de que comer frutas faz bem para a saúde e para os negócios também. Quantas caixas? 37 caixas de banana hoje. Prata, maçã, nanica, terra e ouro. Por que tem que comer banana? Potássio, muito potássio para não dar cãibra. A senhora consome muitas frutas e hortaliças? Bastante. Precisa, né? Quantas vezes por semana? Todo dia. Todo dia. A professora de nutrição da Universidade Mackenzie reforça que o consumo de frutas, legumes e hortaliças na medida indicada pela OMS ajuda a prevenir doenças crônicas, como hipertensão, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. São considerados alimentos reguladores, ou seja, eles
auxiliam na regulação, manutenção da nossa saúde e funcionamento do nosso corpo, dos tecidos, dos nossos órgãos, das células, né? Eles são fontes de vitaminas, de sais minerais, de fibras e de antioxidantes. O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta sexta-feira o julgamento sobre a indenização por perdas com planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. O relator, ministro Cristiano Zanin, votou para indenizar os poupadores e reconheceu a constitucionalidade dos planos. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto. Há mais de 30 anos, milhares de poupadores alegam na Justiça que sofreram grandes prejuízos financeiros com os planos econômicos da época, Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2. O julgamento acontece em plenário virtual até sexta-feira que vem. O número de trabalhadores domésticos com carteira assinada caiu 18% na última década no Brasil. Depois de trabalhar por quase 30 anos na mesma casa, Neuza ficou desempregada. Há 7 meses, ela batalha por uma nova vaga. Estou em casa sem dinheiro, sem emprego, a minha mãe está com pagamento retido, tem 90 anos a minha mãe, meu pastor que me ajuda com a minha despesa, né? Segundo o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, entre 2015 e 2024, o Brasil perdeu quase 300 mil vagas com carteira assinada para trabalhadores domésticos, uma redução de 18%, puxada principalmente pelo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. A situação se acentuou principalmente na pandemia. Com as pessoas em casa e o trabalho em home office, muita gente optou por dispensar o trabalhador doméstico. O Ministério do Trabalho aponta ainda a redução no número de filhos nos lares e até a diminuição do tamanho das casas. É mais difícil você ter uma empregada em tempo integral dentro de casa, porque há menos espaço para ser capaz de lidar com isso e menos demanda. Há um outro aspecto, que é a diminuição no interesse em manter a contribuição seletista por parte dos patrões, o que faz que eles tenham contratado cada vez mais diaristas e muitas diaristas com vínculo de MEI. É o caso da Liana. 3 vezes na semana, ela chama a mesma diarista. A diária que a gente paga hoje em dia, se a gente, dando o total no mês, se a gente pegasse esse total para ela receber algo parecido, líquido, a gente teria muito mais imposto em cima e já não caberia no nosso orçamento. Ariane é uma das milhares de empregadas domésticas que se formalizaram como microempreendedor individual para continuar trabalhando. Com diárias em 2 casas, ela conseguiu manter o mesmo salário, mas sente saudades de 2 coisas. 13º e férias. Era disso que eu sentia falta. A situação é pior quando o trabalhador não se formaliza como MEI e trabalha na completa informalidade. Quando ocorre um acidente, uma questão de doença, esses trabalhadores ficam desamparados, não têm acesso à medicina e à previdência social convencional para serem indenizados durante o período de eventual afastamento ou mesmo para tratamento de doenças laborais. Então é importante que se combata a informalidade e se lute cada vez maior, inclusive com fiscalização, para que o trabalho doméstico seja oficialmente reconhecido em carteira assinada. Rede TV é a casa da Série B e também do automobilismo. Então vamos conferir, gente, como é que tá a agenda do final de semana. Se liga só comigo. Endurance Brasil, amanhã às 3h30 da tarde aqui na telinha da Rede TV. NASCAR, domingo, 12h45, ao vivo, você confere aqui também. E a Copa Hyundai HB20, no domingão também, às 1h45 da tarde. Quer saber mais detalhes sobre essas corridas? Então se liga só. Após 2 etapas de muito equilíbrio e emoção, a NASCAR retorna ao lendário autódromo José Carlos Passe, na capital paulista, para uma corrida que promete animar o fã do esporte. Neste sábado, às 3 da tarde, será dada a largada para a primeira corrida da 3ª etapa da temporada. E no domingo, a partir do 12h45, ao vivo e com transmissão da Rede TV, acontece a corrida 3 da etapa de São Paulo. Já a 3ª etapa da Copa HB20 também promete fortes emoções no templo do automobilismo.
Nesta sexta-feira foram realizados os primeiros treinos antes da grande corrida do fim de semana. No sábado, às 5h15 da tarde, acontece a primeira largada. E no domingo, a partir das 13h45, você acompanha todos os detalhes da Corrida 2 da terceira etapa da Copa HB20 aqui, na tela da Rede TV. É isso aí, fica ligadinho com a gente, você não perde nada. Bom final de semana pra vocês e pra vocês, gente. Até segunda. Fim de semana. Obrigado, pra você, ó. O Brasil registrou o menor índice de natalidade em 45 anos e mais mulheres começaram a ter filhos depois dos 30 anos, de acordo com o IBGE. Amanda escolheu primeiro estudar e ter uma condição financeira melhor antes de ser mãe. Ela teve o Benício aos 36 anos. Eu acho que você ter mais tarde, ter na hora certa, é o ideal. Às vezes tem gente que tem mais cedo e tá tudo bem, né? Consegue lidar. Mas eu era muito imatura. Se eu tivesse ele mais cedo, talvez eu ia precisar de ajuda de outras pessoas, né? A escolha feita pela Amanda é uma tendência observada no Brasil. Há 2 décadas, as mulheres com mais de 30 anos que tiveram filhos representavam apenas 23,6% dos nascimentos. Em 2023, esse percentual aumentou para 39% dos registros. É um movimento que começa lá atrás, na década de 60, 70. E com isso, as mulheres estudando mais, entrando mais na universidade, você tem aumenta a idade do primeiro casamento, do primeiro filho, as mulheres entrando mais no mercado de trabalho. Aquela questão, né? Quando que a decisão, né? Quando que é melhor eu ter o meu filho, quando vou ter o primeiro, segundo, etc. E essa mudança do planejamento familiar tem impacto direto no número de nascimentos do país. Em 2023, nasceram mais de 2,5 milhões de bebês, o que representa uma diminuição da taxa de natalidade de 0,7% em relação ao ano anterior. É a 5ª queda consecutiva desde 2019. O passo que você também deixa para ter os seus filhos mais tarde, também com mais dificuldade você terá muitos filhos, né? Pela questão da fecundidade da mulher que vai diminuindo a partir dos 30 anos. Além disso, as pessoas consideram os custos de ter um filho. Os óbitos também caíram. Em 2023, o país registrou quase 1,5 milhão de mortes, 5% a menos que em 2022. A faixa etária de maior recuo foi entre os idosos com mais de 80 anos. E isso é uma coisa, né, para a gente pensar nas políticas públicas que vão estar muito voltadas para a questão do envelhecimento. Nascendo mais, ou seja, morrendo mais pessoas do que nascendo, o que acontece é justamente que o saldo vai ser negativo e que a gente vai começar, a população vai começar a encolher. O governo voltou a criticar hoje a tentativa da oposição de instalar uma CPI para investigar as fraudes no INSS. O assunto foi tema de uma reunião entre o presidente Lula e ministros no Palácio da Alvorada. O repórter Rafael Felitti, direto de Brasília, traz os detalhes para a gente dessa reunião, né, Rafael? Boa noite para você. Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos assistem. Pois é, o presidente Lula chamou alguns ministros para essa reunião no Palácio da Alvorada porque o apoio à CPMI vem dividindo opiniões dentro do governo e até mesmo ganhando força. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, ontem, durante a Comissão de Transparência no Senado, chegou a dizer que, pessoalmente, é a favor da comissão e ainda foi endossado pelo líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho, que chegou a afirmar ali durante a comissão que o PT vai começar a assinar o requerimento. Antes mesmo dessas declarações, o senador Fabiano Contarato, também do PT, ontem também já havia feito a primeira assinatura do partido. No entanto, após a reunião, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou a proposta de criar uma CPMI para investigar as fraudes no INSS. Segundo ela, as CPIs são prerrogativas das minorias para apurar o que o governo não investigou ou acoberta. E citou como exemplos as irregularidades durante a pandemia de Covid-19 e o próprio caso das fraudes do INSS, que, segundo a Polícia Federal, começaram no governo passado.
e também afirmou que a CPI seria para politizar a investigação, o que poderia atrapalhar até mesmo a devolução do dinheiro para os aposentados. O governo também divulgou hoje um balanço sobre os acessos ao meu INSS das pessoas que estão buscando o ressarcimento. Até o momento, 35 milhões de pessoas acessaram o aplicativo e 1.345.000 aposentados disseram que não autorizaram os descontos, ou seja, querem o dinheiro de volta. Augusto e Amanda. Obrigada, Rafael. Daqui a pouco, uma exposição de um mestre da pintura chega a São Paulo. A mostra tem 32 obras e a maioria inédita. É já no Rede TV News. Neste domingo, a NASCAR Brasil parte para São Paulo. Direto do Autódromo de Interlagos, a batalha pela vitória será emocionante. Velocidade e espetáculo na pista. NASCAR Brasil Series. Neste domingo, 12h45, ao vivo. O Hospital Público do Rio de Janeiro adotou uma estratégia diferente para estreitar a relação entre pacientes e equipe médica. É o chamado prontuário afetivo. Érica é a avó do Arthur. A flamenguista de 48 anos também é evangélica e apaixonada pelo cachorrinho Mike. Essas informações constam em um documento diferente, o prontuário afetivo da paciente, que está internada há uma semana no Hospital Pedro Ernesto, na zona norte do Rio, para o tratamento do lúpus. A gente vem para um hospital, a gente fica um pouquinho perdida, longe de casa, longe da família. E quando a menina me trouxe esse prontuário, tipo assim, eu me aproximei da minha casa. Eu fui lá na minha casa, eu fui lá nos meus filhos, eu fui lá no meu esposo. E isso fez bem. Parece que um pedacinho dele está aqui comigo também. O prontuário afetivo surgiu da necessidade de oferecer aos pacientes uma experiência mais humanizada e menos centrada no diagnóstico ou tratamento. Ao conhecer melhor os internados, os profissionais podem interagir de forma mais empática, tornando o ambiente hospitalar mais acolhedor. A gente visa realmente o lado humano, né, do paciente e não visa somente a doença. Então a gente trata os dois lados, a doença e essa parte afetiva do paciente. A estratégia, que começou em novembro do ano passado na enfermaria de reumatologia, busca cuidar do bem-estar emocional dos pacientes. As pessoas expressam isso como um reconhecimento de que elas existem além da doença. Não é um paciente hipertenso ou diabético ou artrítico ou com lúpus ou lúpico. Não, são pessoas que têm diversos aspectos particulares, gostos, medos, desejos, e que também têm um problema que justificou a internação. Então, elas gostam de ser reconhecidas sobre si. A enfermeira Larissa, de 32 anos, ama literatura e é uma ótima cozinheira. Para ela, compartilhar as preferências trouxe mais conforto e confiança no resultado do tratamento. São coisas que são íntimas, né? São coisas da nossa vida, do nosso eu. Então, a partir do momento que a gente compartilha isso com outras pessoas, a gente acaba criando um laço de amizade e confiança. Então, o resultado é óbvio que vai dar certo. O MASP, Museu de Arte de São Paulo, inaugurou hoje uma nova exposição com obras inéditas por aqui do francês Claude Monet. Barcos, pontes e belas paisagens fazem uma leitura contemporânea da obra do grande pintor impressionista. Na mostra A Ecologia de Monet, seus quadros revelam a relação que o artista tinha com o meio ambiente e o avanço da modernidade industrial. Mas na escolha das obras sempre entrou para a gente essa necessidade de mostrar a relação do Monet com o meio ambiente, né? O Monet é um pintor muito conhecido pelas paisagens dele, mas a gente realmente escolheu aqui algumas que trazem para a gente essa reflexão, né? Como um artista que pensava sobre ecologia, Monet foi um dos primeiros a pintar obras que mostram a degradação ambiental em nome do progresso industrial. Ao mesmo tempo que é antiga, é super atual. Porque a gente precisa conscientizar e a gente precisa, de alguma forma,
conviver com essa consciência, né, de que tudo que a gente faz tem um impacto. Então, você também observar obras que valorizam a natureza. Monet era apaixonado pela natureza, principalmente pelas águas, tanto que ele transformou um barco em um ateliê flutuante para navegar pelo rio Sena de Paris enquanto pintava suas obras. As pinturas do francês vão além de metáforas. São como documentos históricos que retratam o período da Revolução Industrial. E ele já tinha essa preocupação de retratar a realidade do tempo dele. E ele é de um período onde estava surgindo a indústria, né? Século XIX. Então, esse tempo aí, nosso tempo hoje está sofrendo as consequências dessa industrialização e ele já apontava para a destruição, para a degradação de alguma forma, né? Os 32 quadros de Monet estão organizados em 5 núcleos, a maioria delas exposta pela primeira vez aqui na América Latina. A forma como está organizada e a temática de ecologia está super interessante. Tem um outro ponto de vista sobre esse artista que já é reconhecido, né? Um artista impressionista, um artista famoso, mas ver ele sobre esse olhar mesmo da ecologia é diferente. E está sendo muito interessante, assim, muito bonito mesmo. Lindo, né? Vale a pena a visita. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. Boa noite.